Você já se perguntou por que Jesus ficou em silêncio nos momentos mais críticos da humanidade? Imagine só por um instante. Ali estava ele diante de Pilatos com o poder de mover montanhas apenas com uma palavra, mas escolheu ficar calado. Ali estava ele, sabendo que Lázaro havia morrido, vendo Maria e Marta chorando desesperadamente, e permaneceu em silêncio por dias. Ali estava ele, no meio da tempestade que aterrorizou os discípulos, dormindo tranquilamente enquanto eles gritavam de medo. Por que será que aquele que falou e trouxe mundos à existência escolheu se calar justamente quando mais precisávamos de suas palavras? Talvez você já tenha vivido isso na sua própria vida. Talvez você já tenha orado tanto, gritado tanto, chorado tanto diante de Deus, esperando uma resposta, uma palavra, um sinal, qualquer coisa que mostrasse que Ele estava ali. E tudo o que você ouviu foi silêncio. Um silêncio que dói, que pesa, que faz a gente questionar se realmente estamos sendo ouvidos. Um silêncio que às vezes parece mais alto que qualquer grito. Hoje, nós vamos juntos numa jornada muito especial. Vamos descobrir que existe uma diferença profunda entre o silêncio vazio e o silêncio cheio de propósito. Vamos entender que quando Jesus se cala, não é porque Ele nos abandonou, mas porque está preparando algo que nossa mente limitada ainda não consegue compreender. E eu prometo a você que se ficar comigo até o final desta conversa, você vai sair daqui com uma perspectiva completamente nova sobre os momentos em que Deus parece estar em silêncio na sua vida. Você vai descobrir que o silêncio de Deus não é punição, é preparação. Não é abandono, é amor em sua forma mais profunda. Pense comigo por um momento. Quando uma mãe está preparando o quarto para o bebê que está por vir, ela trabalha em silêncio, com cuidado, organizando cada detalhe. O bebê não sabe o que está acontecendo, não entende por que às vezes não sente os movimentos da mãe, mas ela está ali, preparando tudo com amor. Há algo de sagrado acontecendo nesse silêncio. Há algo de divino sendo tecido nessa quietude. Da mesma forma, quando Deus se cala, não significa que Ele parou de trabalhar. Na verdade, pode ser que seja justamente o contrário. Pode ser que Ele esteja trabalhando de uma forma tão intensa, tão profunda, que nossa alma precisa de silêncio para conseguir suportar o que Ele está fazendo em nós e através de nós. Lembra da história de Lázaro? Jesus amava aquela família de Betânia. Maria, Marta e Lázaro eram seus amigos íntimos. Quando chegou a notícia de que Lázaro estava doente, o que você esperaria que Jesus fizesse? Correr, não é mesmo? Largar tudo e ir correndo ajudar o amigo. Mas não. A Bíblia diz que Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias. 2 dias de silêncio. 2 dias em que Maria e Marta mandaram recados, choraram, esperaram, e Jesus ficou calado. Imagina a dor dessas 2 irmãs. Imagina os pensamentos que devem ter passado pela cabeça delas. Será que Jesus não recebeu nosso recado? Será que Ele não se importa conosco? Será que fizemos alguma coisa errada? E enquanto elas se desesperavam, Jesus permanecia em silêncio. Um silêncio que, naquele momento, parecia cruel, mas que na verdade estava carregado de um propósito que elas ainda não podiam ver. Você já passou por isso? Já teve momentos na sua vida em que parecia que Deus estava surdo às suas súplicas? Momentos em que você gritou, chorou, implorou, e tudo o que recebeu de volta foi silêncio? Momentos em que você se perguntou se Deus realmente se importa com a sua dor, com o seu sofrimento, com as suas necessidades? Eu quero que você saiba uma coisa hoje. Esse silêncio que você sente, que às vezes corta como uma lâmina, não é frieza de Deus, não é desinteresse, não é punição. É algo muito mais profundo, muito mais rico do que nossa mente consegue entender no momento da dor. Pensa numa semente que é plantada na terra. Ela fica ali, no escuro, no silêncio da terra, sem ver a luz do sol, sem sentir a brisa. Para quem olha de fora, parece que nada está acontecendo. Parece que a semente está morta, abandonada, esquecida. Mas na verdade, é justamente nesse silêncio, nessa escuridão aparente, que o milagre da vida está acontecendo. As raízes estão crescendo, se fortalecendo, se preparando para sustentar algo muito maior do que aquela pequena semente jamais imaginou que poderia se tornar.
E se eu te disser que muitas vezes o silêncio de Deus funciona da mesma forma na nossa vida? E se eu te disser que quando Deus se cala, Ele está permitindo que raízes profundas se desenvolvam na nossa alma? Raízes de fé que vão nos sustentar em tempestades futuras. Raízes de confiança que vão nos manter firmes quando tudo ao nosso redor estiver balançando. Jesus sabia disso quando permaneceu em silêncio por 2 dias, enquanto Lázaro morria. Ele sabia que aquele silêncio doloroso ia se transformar numa demonstração de glória que marcaria para sempre a vida daquelas 2 irmãs. Ele sabia que o milagre que estava por vir seria muito maior justamente porque foi precedido por um período de aparente ausência. Agora pensa numa música. Você já percebeu como as pausas, os silêncios entre as notas, são tão importantes quanto as próprias notas? Sem essas pausas, a música seria apenas um barulho ensurdecedor. É o silêncio que dá forma à melodia, que cria a harmonia, que toca o coração de quem escuta. Na sinfonia da nossa vida, Deus às vezes coloca pausas, silêncios, e nós, acostumados com o barulho constante do mundo, ficamos desesperados com esses momentos de quietude. Mas esses silêncios não são vazios. Eles estão carregados de significado. Eles estão preparando nosso coração para ouvir a próxima nota da nossa história, de uma forma que jamais conseguiríamos se estivéssemos sempre no meio do barulho. Lembra quando Jesus estava no barco com os discípulos e uma tempestade terrível se levantou? Os discípulos estavam apavorados. As ondas ameaçavam afundar o barco, o vento uivava ao redor deles. E onde estava Jesus? Dormindo, em silêncio. Enquanto eles gritavam de desespero, ele descansava tranquilamente. Será que Jesus não se importava com o medo dos discípulos? Claro que se importava. Mas ele sabia algo que eles ainda não sabiam. Ele sabia que aquela tempestade não tinha poder sobre eles. Ele sabia que aquele momento de aparente perigo era, na verdade, uma oportunidade para que os discípulos descobrissem algo novo sobre quem ele realmente era. E quando eles finalmente o acordaram, desesperados e gritando, Jesus não os repreendeu pela tempestade. Ele se levantou, falou com os ventos e com as ondas, e imediatamente tudo ficou calmo. Mas antes disso, ele lhes fez uma pergunta que deve ter doído no coração. Onde está a fé de vocês? Às vezes, o silêncio de Deus é uma pergunta suave, amorosa, mas penetrante. Onde está a sua fé? Você realmente acredita que eu estou no controle? Você confia em mim mesmo quando não consegue me ver trabalhando? Você me ama pelo que eu sou ou apenas pelo que eu faço por você? Essas são perguntas difíceis, não são? Perguntas que mexem com algo bem profundo dentro da gente. Porque é fácil confiar em Deus quando tudo está indo bem, quando as bênçãos estão caindo como chuva, quando sentimos sua presença de forma quase palpável. Mas e quando ele se cala? E quando parece que ele se afastou? E quando tudo o que temos é a memória das vezes em que ele foi fiel no passado? É nesses momentos que nossa fé é realmente testada. Não testada por um Deus cruel que quer nos ver sofrer, mas refinada por um Pai amoroso que sabe que precisamos crescer, que precisamos desenvolver músculos espirituais que só se fortalecem no exercício da confiança sem evidências visíveis. Pensa num pai que ensina o filho a andar de bicicleta. No começo, ele segura firme na bicicleta, corre ao lado, dá toda a segurança de que a criança precisa. Mas chega um momento em que ele precisa soltar. Precisa deixar a criança pedalar sozinha por alguns metros. A criança não percebe imediatamente que o pai soltou, continua pedalando, mas quando olha para trás e vê que o pai não está mais segurando, sente um misto de medo e orgulho. Será que o pai soltou porque não ama mais a criança? Claro que não. Ele soltou justamente porque ama, porque sabe que esse é o único caminho para que a criança desenvolva o equilíbrio, a confiança e a habilidade de que precisa. O silêncio de Deus muitas vezes é assim. Ele não se afastou porque parou de nos amar. Ele se afastou um pouquinho porque nos ama tanto que quer ver a gente crescer. Quer ver nossa fé amadurecer. Quer ver nossa dependência dele se tornar algo escolhido e não apenas instintivo. E tem algo mais que eu quero que você entenda. Quando Jesus se calou diante de Pilatos, não foi por medo, não foi por fraqueza.
Não foi porque não tinha o que responder. Ele se calou porque sabia que aquele não era o momento das palavras. Aquele era o momento da ação. Aquele era o momento de demonstrar seu amor de uma forma que nenhuma palavra jamais poderia expressar. Às vezes, Deus se cala na nossa vida porque chegou o momento dele agir, não apenas falar. E sua ação pode ser tão poderosa, tão transformadora, que precisa acontecer em silêncio para que possamos realmente absorver o que ele está fazendo. Imagina uma cirurgia delicada. O cirurgião não fica conversando durante a operação. Ele trabalha em silêncio, concentrado, focado, porque sabe que cada movimento é crucial. Da mesma forma, quando Deus está fazendo uma cirurgia na nossa alma, removendo coisas que nos machucam, curando feridas antigas, reconstruindo sonhos quebrados, ele muitas vezes trabalha em silêncio. E nós, como pacientes, às vezes ficamos desesperados porque não sabemos o que está acontecendo. Gostaríamos de uma explicação minuto a minuto. Gostaríamos de entender cada passo do processo. Mas algumas curas só podem acontecer quando paramos de tentar controlar e simplesmente confiamos nas mãos daquele que sabe exatamente o que está fazendo. Você já reparou como as plantas crescem? Você não vê o crescimento acontecendo. Você pode ficar horas olhando para uma planta e não vai ver ela crescer. Mas se você olhar de novo depois de alguns dias, vai perceber que ela está maior. O crescimento acontece no silêncio, de forma imperceptível, mas constante. Nossa vida espiritual muitas vezes funciona da mesma forma. Deus está trabalhando em nós constantemente, mesmo quando não percebemos. Especialmente quando não percebemos. Ele está moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, preparando nosso coração para coisas que ainda estão por vir. E esse trabalho muitas vezes acontece no silêncio, longe dos nossos olhos, mas nunca longe do seu amor. Tem uma história que sempre me emociona muito. É a história de uma mulher que estava passando por um período muito difícil na vida. Ela havia perdido o emprego, estava com problemas de saúde e sentia que Deus havia se calado completamente diante das suas orações. Ela orava, chorava, implorava por uma resposta, mas só ouvia silêncio. Um dia, caminhando pela rua, ela viu um homem cego sendo ajudado por uma criança pequena. A criança guiava o homem com tanto cuidado, tanta ternura, que ela parou para observar. E então ouviu a criança dizer para o homem: "Vovô, eu não preciso falar o tempo todo para você saber que estou aqui. Preciso? Você sente minha mão na sua, e isso já é suficiente." Naquele momento ela entendeu. Deus não havia se calado porque havia se afastado. Ele estava ali, segurando a mão dela, guiando seus passos, mesmo no silêncio. Às vezes, o amor é tão profundo que não precisa de palavras. Às vezes, a presença é mais poderosa que qualquer discurso. E você, que está ouvindo esta mensagem agora, talvez esteja passando por um período de silêncio divino. Talvez você tenha chorado tantas lágrimas que já nem tem mais lágrimas para chorar. Talvez você tenha orado tanto que suas palavras parecem ter perdido o sentido. Talvez você esteja se perguntando se Deus realmente está ouvindo, se Ele realmente se importa. Eu quero que você saiba que Ele está ouvindo. Cada lágrima sua, cada suspiro, cada palavra sussurrada no escuro da madrugada. Ele está ouvindo tudo. E seu silêncio não é indiferença. Seu silêncio é preparação. Seu silêncio é amor trabalhando de uma forma que suas palavras jamais poderiam expressar. Pensa na gestação de um bebê. Durante 9 meses, aquela vida está sendo formada no silêncio do ventre materno. A mãe não vê o que está acontecendo lá dentro. Não controla cada detalhe da formação daquela vida. Mas ela sabe que algo lindo está sendo criado. E quando chega o momento do nascimento, toda a espera, todo o desconforto, toda a ansiedade se transforma em alegria indescritível. Talvez o silêncio que você está vivendo seja como uma gestação espiritual. Talvez Deus esteja formando algo lindo na sua vida. Algo que precisa desse tempo de espera, desse tempo de aparente inatividade para se desenvolver completamente. E quando chegar a hora certa, quando o que Ele está preparando estiver pronto para nascer na sua vida, você vai entender por que foi necessário esperar. Lembra do profeta Habacuque? Ele questionou Deus, perguntou por que o mal parecia estar vencendo,
porque a injustiça parecia triunfar. E Deus lhe respondeu. Mas depois veio um período de silêncio. E nesse silêncio, Abacuque aprendeu algo lindo. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e não haja gado nos estábulos, contudo eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que declaração de fé! Abacuque aprendeu a confiar em Deus, não pelas circunstâncias, mas apesar das circunstâncias. Ele aprendeu que sua alegria não dependia do que via, mas de quem conhecia. E essa lição só pôde ser aprendida num período de silêncio, num tempo de espera, num momento em que tudo parecia incerto. E tem uma coisa que eu acho linda na forma como Jesus lidou com o silêncio. Quando ele estava na cruz, houve um momento em que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi um momento de silêncio aparente entre o Pai e o Filho, mas esse silêncio não durou para sempre. Logo depois, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo no momento mais difícil, mesmo quando sentiu o peso do silêncio divino, Jesus não perdeu a confiança no Pai. Ele entregou sua vida nas mãos daquele que parecia estar calado. E foi justamente nesse ato de entrega, nesse momento de confiança absoluta mesmo no silêncio, que a salvação da humanidade foi conquistada. Talvez seja isso que Deus está ensinando você neste momento de silêncio. Talvez Ele esteja te mostrando que sua fé não pode depender apenas do que você vê ou sente. Talvez Ele esteja te convidando a uma confiança mais profunda, uma fé mais madura, um amor mais puro. Porque é fácil confiar quando tudo está claro. É fácil ter fé quando os milagres estão acontecendo. É fácil adorar quando sentimos a presença de Deus de forma tangível. Mas quando Ele se cala, quando parece que se afastou, quando tudo o que temos é sua promessa de que jamais nos deixará, nem nos abandonará, aí é que nossa fé realmente cresce. Pensa numa criança pequena brincando de esconde-esconde com o pai. Quando o pai se esconde, a criança não fica desesperada pensando que ele foi embora para sempre. Ela ri, procura, chama por ele, porque sabe que é uma brincadeira, sabe que ele está ali em algum lugar. E sabe que logo ele vai aparecer novamente. Talvez o que você está vivendo não seja abandono, mas uma espécie de esconde-esconde espiritual. Talvez Deus esteja se escondendo não para te machucar, mas para que você o procure de forma mais intensa, para que o deseje de forma mais profunda, para que quando ele se revelar novamente, a alegria do encontro seja ainda maior. E sabe o que é mais lindo? Enquanto você o procura, ele está sorrindo, orgulhoso da sua persistência, da sua fé, da sua recusa em desistir. Ele está ali, pertinho de você, observando cada movimento seu, cada lágrima sua, cada oração sua, esperando o momento perfeito para se revelar novamente. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem está tocando alguma coisa profunda no seu coração, se você está reconhecendo sua própria história nessas palavras, eu te convido a deixar sua curtida neste vídeo. É um gesto simples, mas que significa muito para mim e me ajuda a levar essa mensagem de esperança para mais pessoas que, assim como você, podem estar passando por períodos de silêncio divino. E se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações. Eu tenho mais mensagens como essa preparadas para você. Mensagens que podem trazer luz nos seus momentos mais escuros. Mais do que isso, eu quero te fazer um pedido especial. Pense em alguém que você ama e que talvez esteja passando por um momento difícil. Alguém que pode estar questionando onde Deus está na vida dela. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente a palavra de esperança que ela precisa ouvir hoje. E use os comentários aqui embaixo para me contar como você está se sentindo. Eu leio cada comentário. E sua experiência pode encorajar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Lembra que você não está sozinho nessa jornada e que o silêncio de Deus pode estar preparando o milagre mais lindo da sua vida. Mas agora eu quero te levar para um lugar ainda mais profundo dessa reflexão, porque precisamos entender que existe uma diferença fundamental entre o silêncio vazio do mundo e o silêncio cheio de propósito de Deus.
E é isso que pode transformar completamente a forma como você vive seus momentos de espera e incerteza. Quando o silêncio de Deus bate à porta da nossa vida, algo muito profundo acontece dentro de nós. É como se todas as nossas certezas começassem a tremer, como se todas as bases que considerávamos sólidas começassem a balançar. E de repente, nos vemos cara a cara com sentimentos que talvez nem soubéssemos que existiam dentro do nosso coração. O primeiro sentimento que geralmente nos visita é o abandono. Aquela sensação dolorosa de que fomos deixados para trás, de que Deus se cansou de nós, de que fizemos algo errado e agora estamos pagando o preço. É um sentimento que corta fundo, que mexe com nossa identidade mais básica como filhos de Deus. Começamos a nos perguntar se realmente somos amados, se realmente importamos, se nossa vida realmente tem significado. Depois vem o medo de que as coisas não vão melhorar, de que vamos ficar presos nessa situação para sempre, de que Deus nos esqueceu completamente. É um medo que paralisa, que rouba nossa paz, que faz a gente acordar no meio da madrugada com o coração disparado, se perguntando o que vai ser de nós amanhã. E então chega a dúvida. A dúvida. Ela é talvez a mais sutil e a mais perigosa de todas. Ela sussurra no nosso ouvido. Será que Deus realmente existe? Será que tudo isso não passa de uma ilusão? Será que você não está perdendo tempo orando para alguém que não está ouvindo? A dúvida tem uma voz muito convincente, muito racional, muito sedutora. Mas eu quero te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga esses sentimentos. Eles não são seus inimigos. Na verdade, eles podem ser seus maiores professores. Porque é justamente quando sentimos medo que aprendemos o que significa coragem. É justamente quando duvidamos que nossa fé tem a oportunidade de crescer. É justamente quando nos sentimos abandonados que descobrimos que nunca estivemos realmente sozinhos. Pensa numa criança que está aprendendo a nadar. No começo, ela se agarra desesperadamente na borda da piscina, com medo de soltar, com medo de afundar. Mas o instrutor sabe que ela nunca vai aprender a nadar se não soltar a borda. Então, gentilmente, ele vai afrouxando os dedos da criança, um por um, até que ela se veja flutuando sozinha na água. Naquele momento, a criança sente medo, sente-se abandonada, quer voltar correndo para a segurança da borda. Mas é justamente naquele momento de aparente desamparo que ela descobre que consegue flutuar, que consegue se mover na água, que tem dentro de si uma capacidade que nem imaginava existir. O silêncio de Deus muitas vezes funciona assim na nossa vida. Ele não nos solta para que a gente se afogue. Ele nos solta para que descobrimos que sabemos voar. Ele permite que sintamos medo para que aprendamos o que significa confiar. Ele permite que duvidemos para que nossa fé se torne algo consciente, escolhido, maduro. E tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos observando pessoas que passaram por períodos longos de silêncio divino. Aquelas que emergiram mais fortes, mais cheias de fé, mais íntimas de Deus, foram justamente as que aprenderam a fazer as perguntas certas durante o silêncio. Em vez de perguntar, por que Deus me abandonou? Elas aprenderam a perguntar, o que Deus quer me ensinar neste momento? Em vez de perguntar, quando isso vai acabar? Elas aprenderam a perguntar, como posso crescer através disso? Em vez de perguntar, onde Deus está? Elas aprenderam a perguntar, como posso encontrá-lo de uma forma nova? Essas perguntas fazem toda a diferença, porque a primeira categoria de perguntas nos deixa presos no papel de vítima, esperando que alguém venha nos resgatar. Mas a segunda categoria nos coloca no papel de aprendiz, abertos para descobrir coisas novas sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a vida. Lembra da história dos discípulos de Emaús? Eles estavam caminhando, desolados, depois da crucificação de Jesus. Seus sonhos haviam sido destroçados, suas esperanças haviam morrido na cruz. E então um estranho se juntou a eles no caminho. Eles caminharam quilômetros ao lado de Jesus ressurreto sem reconhecê-lo. Por que será que Jesus não se revelou imediatamente? Porque ele permitiu que eles sofressem por mais tempo, que continuassem na dor da perda, na escuridão da dúvida. Porque havia algo que eles precisavam aprender antes de o reconhecer novamente.
Eles precisavam aprender que sua fé não podia depender apenas do Jesus que eles viam, mas do Jesus que permanecia com eles mesmo quando não o reconheciam. E quando finalmente o reconheceram, quando seus olhos se abriram e eles perceberam quem havia estado caminhando com eles o tempo todo, que alegria, que explosão de esperança! Eles correram de volta para Jerusalém para contar aos outros: Ele estava conosco o tempo todo. Nosso coração não ardia enquanto Ele falava conosco no caminho. Talvez seja isso que está acontecendo na sua vida agora. Talvez Jesus esteja caminhando ao seu lado, falando com você, mas de uma forma tão diferente do que você está acostumado que você não o está reconhecendo. Talvez Ele esteja se comunicando através das circunstâncias, através de pequenos sinais de esperança, através da bondade de pessoas que cruzam seu caminho, através daquela paz inexplicável que às vezes invade seu coração no meio do caos. E sabe o que mais me impressiona na história dos discípulos de Emaús? Quando eles finalmente o reconheceram, Jesus desapareceu. De novo. Mas dessa vez, eles não ficaram desesperados. Dessa vez, eles entenderam. Eles haviam aprendido que a presença de Jesus não dependia deles. O verem. Eles haviam aprendido que ele podia estar com eles mesmo quando era invisível aos seus olhos. Essa é uma lição que só pode ser aprendida no silêncio, na espera, na aparente ausência. Essa é uma lição que transforma nossa fé de algo infantil, dependente de sinais constantes, para algo maduro, baseado na confiança no caráter de Deus. Pensa numa pessoa que está aprendendo a tocar piano. No começo, ela precisa olhar para as teclas o tempo todo, precisa ver onde está colocando cada dedo. Mas com o tempo, com a prática, seus dedos começam a encontrar as teclas certas, mesmo sem ela olhar. Ela desenvolve o que chamamos de memória muscular. Seus dedos sabem onde ir mesmo quando seus olhos não estão vendo. Nossa fé funciona de forma parecida. No começo da nossa caminhada com Deus, precisamos de sinais constantes, de confirmações visíveis, de respostas imediatas às nossas orações. Mas Deus quer que desenvolvamos uma fé muscular, uma confiança que funciona mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando não entendemos. E como essa fé muscular se desenvolve? Através da prática. Através de momentos em que somos chamados a confiar sem ver, a crer sem sentir, a continuar mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir. O silêncio de Deus é como uma academia para a nossa fé. Não é confortável, não é fácil, mas é onde crescemos. Tem uma diferença fundamental entre ansiedade e paciência que eu quero que você entenda. A ansiedade é o que sentimos quando queremos controlar o tempo de Deus, quando queremos forçar as coisas a acontecer no nosso ritmo, da nossa forma. Mas a paciência é algo completamente diferente. A paciência não é passividade. A paciência é confiança ativa. É continuar fazendo nossa parte enquanto esperamos que Deus faça a dele. Pensa num agricultor que planta uma semente. Ele não fica desenterrando a semente todo dia para ver se ela está crescendo. Ele não fica gritando com a terra, exigindo que ela faça a semente crescer mais rápido. Ele planta, rega, cuida e espera. Ele confia no processo, confia no tempo certo, confia que algo lindo está acontecendo debaixo da terra, mesmo que ele não possa ver. Essa é a diferença entre ansiedade e paciência. A ansiedade quer controlar. A paciência confia. A ansiedade se desespera. A paciência espera com esperança. A ansiedade reclama. A paciência adora mesmo na espera. E você sabe qual é uma das coisas mais lindas que acontece quando aprendemos a esperar com paciência? Começamos a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Começamos a ouvir a voz de Deus de formas mais sutis, mais profundas. Começamos a encontrá-lo em lugares onde antes não o procurávamos. Lembra da história de Elias no Monte Horebe? Ele estava numa caverna, escondido, com medo, se sentindo completamente sozinho. E Deus lhe disse: sai da caverna e fica na entrada, porque vou passar por aqui. Primeiro veio um vento forte que quebrava as rochas, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio fogo, mas Deus não estava no fogo. E então veio uma brisa suave, quase imperceptível, e ali estava Deus.
Quantas vezes perdemos a voz de Deus porque estamos esperando que Ele fale através do vento, do terremoto, do fogo? Quantas vezes Ele está sussurrando conosco, através da brisa suave, mas estamos fazendo tanto barulho com nossa ansiedade, com nossas reclamações, com nossos medos, que não conseguimos ouvir. O silêncio de Deus muitas vezes é um convite para que paremos de fazer barulho e comecemos a ouvir de verdade. É um convite para que entremos numa dimensão mais profunda de relacionamento com Ele. Uma dimensão onde não precisamos de palavras o tempo todo para saber que Ele está ali. Pensa num casal que se ama profundamente. Eles podem ficar sentados um ao lado do outro em silêncio, lendo, cada um fazendo suas coisas, e mesmo assim se sentirem conectados. Eles não precisam estar conversando o tempo todo para saber que se amam. A presença um do outro já é suficiente. Deus quer esse tipo de intimidade conosco. Ele quer que aprendamos a encontrar conforto na sua presença silenciosa, que aprendamos a sentir seu amor, mesmo quando Ele não está falando, que aprendamos a descansar nele mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. E tem uma coisa linda que acontece quando chegamos nesse nível de intimidade com Deus. Começamos a perceber que Ele nunca parou de se comunicar conosco. Ele só começou a usar uma linguagem diferente. Uma linguagem que vai além das palavras. Uma linguagem feita de pequenos milagres, de coincidências que não são coincidências, de pessoas que aparecem na nossa vida no momento certo, de músicas que tocam no rádio exatamente quando precisamos ouvi-las, de versículos bíblicos que saltam da página direto para nosso coração. Mas para aprender essa linguagem, precisamos passar pelo silêncio. Precisamos ter nossa dependência de sinais óbvios quebrada para que possamos desenvolver sensibilidade para os sinais sutis. Precisamos ter nossa necessidade de respostas imediatas frustrada para que possamos aprender a viver pela fé, não pela vista. Lembra da história de Abraão? Deus lhe prometeu que seria pai de uma grande nação, mas passou anos sem cumprir a promessa. Anos de silêncio, anos de espera, anos em que Sara zombou, em que os vizinhos duvidaram, em que o próprio Abraão deve ter se perguntado se havia entendido direito o que Deus havia dito. Mas foi justamente nesse período de espera que a fé de Abraão cresceu. Foi nesse período de silêncio aparente que ele aprendeu a confiar no Deus das promessas, mesmo quando as promessas pareciam impossíveis. E quando finalmente Isaque nasceu, quando a promessa se cumpriu, Abraão não era mais o mesmo homem. Ele havia se tornado o pai da fé. Não porque recebeu a promessa rapidamente, mas porque aprendeu a confiar enquanto esperava. E tem algo que me emociona muito na história de Abraão. Quando Isaque finalmente nasceu, Deus pediu para Abraão sacrificá-lo. Pode parecer cruel, mas na verdade era a prova final. Deus queria saber se Abraão o amava mais do que a própria bênção que havia recebido. Deus queria saber se a fé de Abraão dependia do que Deus fazia por ele ou de quem Deus era. E Abraão passou no teste. Ele estava disposto a entregar até mesmo o filho da promessa, porque havia aprendido que sua confiança estava em Deus, não nas coisas que Deus lhe dava. E foi justamente nesse momento de entrega total que Deus proveu o carneiro no meio do mato. A provisão veio no último segundo, quando parecia que tudo estava perdido. Talvez seja isso que está acontecendo na sua vida. Talvez Deus esteja te testando, não para te machucar, mas para te mostrar até onde vai sua fé. Talvez Ele esteja te dando a oportunidade de descobrir se você o ama pelo que Ele é, ou apenas pelo que Ele faz por você. E se você descobrir que sua fé dependia mais das bênçãos do que do abençoador, não se desespere. Essa descoberta não é uma condenação, é uma oportunidade. É a oportunidade de desenvolver uma fé mais pura, mais sólida, mais verdadeira. Pensa numa casa construída sobre a areia. Quando vem a tempestade, ela desaba. Mas uma casa construída sobre a rocha permanece firme. Não importa o tamanho da tempestade. O silêncio de Deus, muitas vezes, é Ele nos ajudando a descobrir sobre que tipo de fundação nossa fé está construída. Se descobrirmos que está sobre a areia das circunstâncias favoráveis, das respostas rápidas às orações, dos sinais constantes, não tem problema. Deus pode nos ajudar a reconstruir sobre a rocha do seu caráter imutável, do seu amor incondicional, da sua fidelidade que não depende das nossas circunstâncias.
E sabe qual é a coisa mais linda de descobrir que Deus é fiel mesmo quando está calado? É perceber que seu amor por você não é condicional. Não depende do seu desempenho, não depende das suas obras, não depende nem mesmo da intensidade da sua fé. Seu amor é constante, imutável, eterno. Às vezes, Deus se cala justamente para que possamos descobrir essa verdade, para que possamos perceber que mesmo quando não sentimos seu amor, Ele continua nos amando. Mesmo quando não vemos sua mão trabalhando, Ele continua trabalhando. Mesmo quando não ouvimos sua voz, Ele continua falando conosco de maneiras que ainda não aprendemos a perceber. Tem uma passagem na Bíblia que sempre me arrepia. É quando Jó, depois de perder tudo, depois de passar por um sofrimento indescritível, depois de questionar Deus e não receber respostas satisfatórias, faz uma declaração que mostra o nível de maturidade espiritual que ele havia alcançado. Ele disse: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Que declaração! Jó havia chegado a um ponto onde sua confiança em Deus não dependia mais das circunstâncias. Ele amava Deus não pelo que Deus fazia por ele, mas por quem Deus era. E foi justamente nesse ponto de entrega total, de confiança absoluta, que Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, e ainda deu mais. Mas o mais importante não foi a restauração material. O mais importante foi a transformação espiritual que aconteceu em Jó durante o período de silêncio e sofrimento. Ele se tornou um homem diferente, com uma fé diferente, com uma intimidade com Deus diferente. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Talvez esse período de silêncio, por mais doloroso que seja, esteja te transformando de uma forma que você ainda não consegue perceber. Talvez você esteja sendo preparado para coisas maiores, para uma intimidade mais profunda com Deus, para uma fé mais sólida. Pensa numa escultura sendo feita. O escultor pega um bloco de mármore bruto e começa a bater com o martelo e o cinzel. Para quem olha de fora, pode parecer que ele está destruindo a pedra, mas na verdade, ele está removendo tudo o que não faz parte da obra de arte que ele vê lá dentro. Talvez o silêncio de Deus seja como as marteladas do escultor. Por mais que doa, por mais que pareça destrutivo, na verdade está removendo de você tudo o que não faz parte da pessoa linda que ele vê que você pode se tornar. Está removendo medos desnecessários, dependências doentias, ídolos escondidos, para que a verdadeira obra de arte que você é possa emergir. Se hoje você está passando por um período difícil, se sente que Deus se calou na sua vida, deixe sua curtida neste vídeo para me mostrar que essa mensagem tocou seu coração. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder as próximas reflexões. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que o silêncio de Deus não significa abandono. E me conte nos comentários como você tem lidado com os períodos de silêncio divino na sua vida. Mas agora preciso te levar ainda mais fundo nessa jornada, porque chegou o momento de entendermos que tipo de trabalho invisível Deus faz em nós quando parece que Ele se afastou, e como essas temporadas aparentemente áridas podem ser os períodos mais frutíferos da nossa vida espiritual. Quando entramos nas águas mais profundas do silêncio de Deus, descobrimos territórios da alma que talvez nunca soubéssemos que existiam. É como descer para o porão de uma casa antiga e encontrar cômodos que estavam trancados há anos. E nesses cômodos escondidos do coração, às vezes encontramos tesouros, mas às vezes também encontramos coisas que preferíamos não ter visto. O silêncio divino tem essa característica única. Ele não apenas revela quem Deus é, mas também revela quem nós realmente somos, por baixo de todas as máscaras, de todas as defesas, de todos os disfarces que usamos no dia a dia. É como se Deus tirasse toda a iluminação artificial da nossa vida e acendesse apenas uma vela. E nessa luz suave e tremulante, pudéssemos ver nossa verdadeira face refletida no espelho. E nem sempre gostamos do que vemos. Às vezes descobrimos que nossa fé era mais frágil do que imaginávamos. Às vezes descobrimos que nossa confiança em Deus estava misturada com muita confiança em nós mesmos. Às vezes descobrimos que amávamos mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Às vezes descobrimos medos que nem sabíamos que tínhamos, ídolos que nem sabíamos que adorávamos. Lembra da história do povo de Israel no deserto?
Quando Moisés subiu o monte para encontrar com Deus e demorou para voltar, o que o povo fez? Construiu um bezerro de ouro. 40 dias de silêncio aparente foram suficientes para que eles abandonassem o Deus que os havia tirado do Egito com mão poderosa e voltassem para a idolatria. Mas antes de julgarmos o povo de Israel, precisamos ser honestos conosco mesmos. Quantas vezes, diante do silêncio de Deus, nós também não construímos nossos próprios bezerros de ouro? Talvez não sejam feitos de metal, mas podem ser feitos de outras coisas. Pode ser o bezerro de ouro do controle, quando tentamos resolver tudo na nossa força. Pode ser o bezerro de ouro da ansiedade, quando passamos mais tempo nos preocupando do que orando. Pode ser o bezerro de ouro da amargura, quando começamos a culpar Deus pelo que está acontecendo conosco. Pensa numa pessoa que está numa sala escura há muito tempo. Quando alguém acende uma luz forte de repente, a primeira reação é fechar os olhos, porque a luz machuca. Mas se a luz for acesa devagar, gradualmente, os olhos vão se acostumando, e logo a pessoa consegue ver tudo com clareza. O silêncio de Deus muitas vezes funciona como esse processo gradual de iluminação. Ele não nos expõe todas as nossas fraquezas de uma vez, porque isso seria devastador demais. Ele vai revelando, devagarzinho, com amor, com paciência, as áreas da nossa vida que precisam ser curadas, transformadas, purificadas. E tem uma coisa linda nesse processo. Deus nunca revela uma ferida sem ter o remédio na mão. Ele nunca mostra um problema sem ter a solução preparada. Ele nunca expõe uma fraqueza nossa sem estar pronto para nos fortalecer exatamente naquela área. Imagine um cirurgião que encontra um tumor durante uma operação. Ele não simplesmente aponta para o tumor e diz: "Olha, você tem um problema aqui." Não. Ele imediatamente começa a trabalhar para remover o tumor, para limpar a área afetada, para curar o que estava doente. Da mesma forma, quando o Espírito Santo nos mostra algo que precisa ser curado em nós, ele já está com as mãos prontas para fazer a cirurgia espiritual necessária. Mas essa cirurgia espiritual quase sempre acontece no silêncio, porque tem certas curas que só podem acontecer quando paramos de falar, paramos de reclamar, paramos de tentar explicar para Deus como Ele deveria fazer as coisas, e simplesmente nos entregamos nas mãos dele como um paciente se entrega nas mãos de um cirurgião experiente. E durante essa cirurgia espiritual, às vezes sentimos dor. Não porque Deus quer nos machucar, mas porque algumas curas envolvem inevitavelmente um processo doloroso. Pensa numa pessoa que quebrou um osso e ele soldou torto. Para que cure direito, às vezes é preciso quebrar novamente para que solde na posição correta. Dói? Claro que dói. Mas é a única forma de ter um osso verdadeiramente curado. Nossa alma às vezes é como esse osso que soldou torto. Desenvolvemos maneiras doentias de lidar com a dor, com a rejeição, com o medo. Criamos mecanismos de defesa que nos protegem momentaneamente, mas que a longo prazo nos impedem de viver em plenitude. E Deus, como um médico amoroso, às vezes precisa quebrar essas estruturas doentias para que possamos ser curados de verdade. Lembra da história de Jacó lutando com o anjo? Ele lutou a noite inteira, se recusando a soltar, exigindo uma bênção. E no final, o anjo tocou na coxa de Jacó e a deslocou. Jacó saiu dali mancando, mas também saiu transformado. Seu nome foi mudado de Jacó, que significa enganador, para Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Às vezes, o silêncio de Deus é como essa luta. Não é uma luta em que Deus está tentando nos derrotar, mas uma luta em que Ele está tentando nos transformar. E às vezes saímos dessa luta com uma marca, com uma lembrança permanente daquele momento em que tudo mudou na nossa vida. Mas essa marca não é uma punição, é um troféu. É a evidência de que fomos tocados por Deus, de que fomos transformados por Ele. Tem pessoas que passam a vida inteira tentando evitar qualquer tipo de dor, qualquer tipo de desconforto, qualquer situação que as tire da zona de conforto. Mas essas pessoas, ironicamente, acabam vivendo uma vida muito pequena, muito limitada, porque o crescimento sempre envolve desconforto. A transformação sempre envolve um processo que não é totalmente agradável. Pensa numa borboleta saindo do casulo. Ela precisa lutar para sair, precisa fazer força,
Precisa romper barreiras. E tem pessoas bem intencionadas que, vendo a borboleta lutando, tentam ajudar cortando o casulo. Mas o que elas não sabem é que essa luta é essencial para que a borboleta desenvolva a força necessária para voar. Sem essa luta, ela sai do casulo fraca demais para sobreviver. O silêncio de Deus às vezes é como esse casulo. Por mais desconfortável que seja, por mais que a gente queira sair logo dessa situação, há um processo acontecendo ali dentro que é essencial para o nosso desenvolvimento espiritual. Há músculos da fé que estão sendo fortalecidos. Há asas da confiança que estão sendo desenvolvidas. E tem uma coisa que eu observei ao longo dos anos. As pessoas que mais crescem espiritualmente são justamente aquelas que passaram por períodos prolongados de silêncio divino e não desistiram. Elas desenvolvem uma qualidade de fé que é impossível de ser encontrada naqueles que sempre tiveram respostas fáceis e rápidas. É como a diferença entre uma planta que cresce numa estufa, protegida de todos os ventos e tempestades, e uma árvore que cresce numa montanha, enfrentando ventos fortes, chuvas, frio, calor. A planta da estufa pode ser bonita, mas é frágil. Qualquer mudança de ambiente pode matá-la. Mas a árvore da montanha desenvolve raízes profundas, um tronco forte, galhos flexíveis que se dobram, mas não se quebram. Nossa fé pode ser como a planta da estufa, ou como a árvore da montanha. E o silêncio de Deus, por mais desconfortável que seja, é o que nos transforma de plantas de estufa em árvores de montanha. Mas há algo que precisamos entender. Mesmo no silêncio, mesmo na aparente ausência, o Espírito Santo continua trabalhando. Ele não para nunca. Ele não tira férias. Ele não se cansa. Mesmo quando não o sentimos, mesmo quando não o percebemos, Ele está ali, intercedendo por nós, consolando-nos, guiando-nos, transformando-nos. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já parou para pensar no que isso significa? Significa que mesmo quando você não tem palavras para orar, mesmo quando sua dor é tão profunda que você nem consegue colocar em palavras o que está sentindo, o Espírito Santo está orando por você. Ele está traduzindo para o Pai Celestial cada lágrima sua, cada suspiro, cada momento de desespero silencioso. Imagine uma mãe que está cuidando de um bebê que ainda não sabe falar. O bebê chora, e mesmo sem palavras, a mãe entende. Ela sabe quando é fome, quando é sono, quando é dor, quando é apenas necessidade de colo. Da mesma forma, o Espírito Santo conhece nossa linguagem interior tão profundamente que ele sabe interpretar até mesmo nossos silêncios. E tem momentos em que ele nos consola de maneiras que nem percebemos. Uma música que toca no rádio no momento certo. Um versículo que salta da página da Bíblia direto para nosso coração. Um abraço de um amigo que chega exatamente quando mais precisamos. Um pôr do sol que nos lembra da beleza de Deus, mesmo no meio da nossa dor. Uma criança que sorri para nós na rua e faz nosso coração se aquecer por um instante. Essas não são coincidências, são beijos do céu. São maneiras sutis, mas reais, de Deus dizer: eu estou aqui. Eu não te esqueci. Eu te amo mais do que você pode imaginar. Mas às vezes estamos tão focados na dor, tão concentrados no que está faltando, que perdemos esses pequenos sinais de amor divino. É como uma pessoa que está procurando as chaves de casa e fica tão nervosa, tão ansiosa, que não consegue encontrar as chaves que estão bem na frente dela. O silêncio de Deus às vezes é um convite para que diminuamos o ritmo, para que paremos de correr desesperadamente atrás de sinais óbvios e comecemos a perceber os sinais sutis que Ele está enviando o tempo todo. Lembra da história de Elias quando ele fugiu para o deserto, se escondeu debaixo de um pé de zimbro e pediu para morrer? Ele estava exausto, desanimado, sentindo que havia falhado completamente na missão que Deus lhe havia dado. Mas o que Deus fez? Mandou um anjo que tocou nele gentilmente e lhe deu comida e água. Não repreendeu, não criticou, apenas cuidou das necessidades básicas dele com ternura infinita. Às vezes, no meio do nosso desespero, no meio da nossa dor, Deus não nos dá respostas teológicas complexas. Ele simplesmente cuida de nós. Ele nos dá o pão de cada dia. Ele nos dá forças para o próximo passo. Ele nos dá um sono reparador. Ele nos dá pessoas que nos amam.
Ele cuida das nossas necessidades mais básicas enquanto nossa alma se cura. E há uma ternura infinita nesse cuidado silencioso de Deus. É como um pai que fica ao lado da cama do filho doente a noite inteira. Ele não fica falando o tempo todo, não fica fazendo barulho. Ele simplesmente fica ali, presente, disponível, atento a qualquer necessidade que possa surgir. Mas tem uma coisa que o silêncio de Deus também faz conosco. Ele nos força a confrontar nossos medos mais profundos. Porque quando todas as distrações são removidas, quando não temos mais a voz constante de Deus para nos tranquilizar, ficamos cara a cara com aquilo que realmente tememos. E um dos medos mais profundos que muitos de nós carregamos é o medo do abandono. O medo de que, no final das contas, estamos sozinhos neste mundo. O medo de que Deus vai se cansar de nós, vai desistir de nós, vai nos deixar para trás. Esse medo pode ter raízes muito profundas, talvez em experiências de rejeição que vivemos na infância, talvez em traições que sofremos ao longo da vida. Mas o silêncio de Deus não é abandono. Na verdade, muitas vezes é o contrário. É Ele nos dando a oportunidade de descobrir que seu amor por nós não depende da nossa capacidade de ouvi-lo, de senti-lo ou de entendê-lo. Seu amor é incondicional, imutável, eterno. Pensa numa criança que está aprendendo a andar. No começo, ela se agarra na mão dos pais, temerosa de soltar. Mas chega um momento em que os pais precisam soltar a mão da criança para que ela aprenda a andar sozinha. Eles não se afastam completamente. Ficam ali perto, prontos para a parar caso ela caia. Mas eles soltam a mão porque sabem que essa é a única forma de a criança desenvolver confiança e equilíbrio. O silêncio de Deus, às vezes, é assim. Ele não se afasta porque não nos ama mais. Ele solta nossa mão porque nos ama tanto que quer ver a gente crescer, quer ver nossa fé amadurecer, quer ver nossa confiança nele se tornar algo sólido e inabalável. E tem uma liberdade estranha que vem quando finalmente entendemos isso. Quando finalmente percebemos que não precisamos merecer o amor de Deus, que não precisamos impressioná-lo com nossa espiritualidade, que não precisamos ter medo de Ele nos abandonar se não formos perfeitos. Há uma paz profunda que vem quando descobrimos que seu amor por nós é tão sólido quanto as montanhas, tão constante quanto o nascer do sol. Mas essa descoberta não acontece da noite para o dia. É um processo. E esse processo muitas vezes envolve dor. A dor de deixar para trás versões imaturas de nós mesmos. A dor de abrir mão de mecanismos de controle que usávamos para tentar manipular Deus. A dor de admitir que não sabemos todas as respostas, que não temos tudo sob controle, que precisamos mais de Deus do que gostaríamos de admitir. Pensa numa pessoa que está numa prisão há anos e de repente as portas são abertas. Você esperaria que ela saísse correndo de alegria, não é? Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes a pessoa sente medo. Medo da liberdade. Medo de não saber como viver fora da prisão. A prisão era desconfortável, mas era familiar. Às vezes nossas feridas emocionais, nossos medos, nossas limitações se tornam como prisões familiares. Não gostamos delas, mas sabemos como viver com elas. E quando Deus vem nos libertar, quando Ele vem nos curar, quando Ele vem nos transformar, nossa primeira reação pode ser medo. Medo de não saber como viver na liberdade que Ele está oferecendo. Mas Deus é paciente conosco. Ele não nos força a sair das nossas prisões emocionais. Ele abre a porta e espera. Ele nos convida com amor, mas respeita nossa escolha. E quando finalmente decidimos sair, quando finalmente decidimos confiar nele e permitir que ele nos transforme, ele está ali para nos ensinar a viver na liberdade. E há uma alegria que vem dessa transformação que é diferente de qualquer alegria que já sentimos antes. Não é a alegria superficial que vem quando as coisas estão indo bem. É a alegria profunda que vem quando descobrimos quem realmente somos em Deus. Quando descobrimos que somos amados incondicionalmente. Quando descobrimos que temos um propósito eterno neste mundo. Essa alegria pode coexistir com a dor. Ela não elimina as circunstâncias difíceis, mas ela as transforma. Ela nos dá uma perspectiva diferente. Uma esperança que vai além das circunstâncias presentes. Lembra da história de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam com os pés presos no tronco. Tinham sido espancados.
Estavam numa situação aparentemente desesperadora. Mas à meia-noite eles estavam cantando hinos de louvor. Não porque a situação havia melhorado, mas porque eles haviam descoberto uma fonte de alegria que independia das circunstâncias externas. E o que aconteceu? Um terremoto balançou a prisão. Todas as portas se abriram. Todas as cadeias se soltaram. Mas o mais impressionante não foi o milagre físico. O mais impressionante foi que o carcereiro, vendo a reação de Paulo e Silas, perguntou: "O que devo fazer para ser salvo?" Ele viu algo neles que era diferente. Algo que ele queria para a própria vida. Às vezes, o silêncio de Deus não é apenas sobre nossa própria transformação. Às vezes é sobre nos preparar para sermos instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. Às vezes Ele permite que passemos por certas experiências dolorosas para que possamos consolar outros que passarão pelas mesmas experiências no futuro. A Bíblia diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em toda sorte de tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Isso significa que nenhuma dor que passamos é desperdiçada. Deus pode usar cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de desespero para nos capacitar a ajudar alguém que passará pela mesma situação no futuro. E há uma dignidade nessa perspectiva que transforma completamente a forma como encaramos o sofrimento. Quando percebemos que nossa dor pode se tornar fonte de cura para outros, quando percebemos que nossa luta pode se tornar testemunho de esperança para alguém que está desistindo, nossa dor ganha um significado novo, um propósito eterno. Pensa numa mulher que perdeu um filho e, anos depois, consegue consolar uma mãe que está passando pela mesma perda. As palavras dela têm um peso, uma autenticidade, uma força de cura que as palavras de alguém que nunca passou por essa experiência jamais poderiam ter. Sua dor se transformou em instrumento de cura. Talvez o silêncio que você está vivendo hoje seja Deus te preparando para ser instrumento de consolação na vida de alguém amanhã. Talvez Ele esteja desenvolvendo em você uma profundidade de compaixão, uma capacidade de entender a dor humana, uma habilidade de oferecer esperança de uma forma que só quem passou pela fornalha pode fazer. E tem uma coisa linda que acontece quando começamos a ver nossa dor dessa perspectiva. Ela deixa de ser apenas dor e se torna um investimento no reino de Deus. Deixa de ser apenas sofrimento e se torna um seminário de compaixão. Deixa de ser apenas perda e se torna preparo para um ministério futuro. Mas para chegar nessa perspectiva, precisamos primeiro passar pelo vale. Precisamos primeiro enfrentar nossas próprias sombras, nossos próprios medos, nossas próprias limitações. Precisamos primeiro ser curados para poder curar outros. Precisamos primeiro ser consolados para poder consolar outros. Se você está passando por um período difícil agora, saiba que essa mensagem é para você. Deixe sua curtida se o que falei tocou seu coração e se inscreva no canal para mais palavras de esperança. Compartilhe com alguém que precisa saber que Deus não abandonou seus filhos. Mas agora quero te levar para o momento mais lindo desta nossa conversa, onde tudo o que parecia confuso vai começar a fazer sentido, onde toda a dor vai encontrar seu propósito e onde você vai descobrir que o silêncio de Deus era, na verdade, Ele preparando o maior presente da sua vida. Agora chegamos ao coração de tudo o que conversamos até aqui. Chegamos ao momento da grande revelação, onde as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam e tudo começa a fazer sentido. É como se estivéssemos subindo uma montanha íngreme há horas, com a visão limitada pela neblina, e de repente chegamos ao topo e toda a paisagem se revela diante dos nossos olhos, numa vista de tirar o fôlego. O silêncio de Jesus nunca foi frieza, nunca foi indiferença, nunca foi punição. Na verdade, foi o contrário de tudo isso. Foi amor em sua forma mais pura, mais profunda, mais transcendente. Foi um amor tão grande que não cabia em palavras humanas, tão poderoso que precisava ser expresso através de ações, tão perfeito que sabia exatamente quando falar e quando se calar. Pense novamente naquele momento em que Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Por que ele não se defendeu? Por que não usou sua sabedoria infinita para confundir seus acusadores? Por que não chamou legiões de anjos para libertá-lo? Porque ele sabia algo que naquele momento ninguém mais sabia.
Ele sabia que aquele silêncio era o preço da sua liberdade. Aquele silêncio era o caminho para a sua salvação. Aquele silêncio estava comprando com seu próprio sangue a possibilidade de você um dia poder clamar, Abba, Pai, e ser ouvido no céu. Cada segundo de silêncio de Jesus diante de Pilatos era um segundo a mais que ele estava suportando a injustiça para que você nunca mais tivesse que suportar a condenação eterna. Cada palavra que ele não disse em sua defesa era uma palavra de perdão sendo escrita no livro da vida com seu sangue. Seu silêncio não era passividade. Era o ato mais ativo de amor que o universo já testemunhou. E quando pensamos na história de Lázaro, conseguimos ver agora por que Jesus esperou. Porque ele ficou mais 2 dias onde estava enquanto seu amigo morria. Não foi crueldade, foi estratégia divina. Jesus sabia que se chegasse enquanto Lázaro ainda estava doente, ele simplesmente o curaria. E seria mais um milagre de cura entre tantos outros que ele já havia feito. Mas ao esperar, ao permitir que Lázaro morresse, Jesus estava preparando uma demonstração de poder que mudaria para sempre a compreensão que as pessoas tinham sobre quem ele realmente era. Imaginem Maria e Marta naquele momento quando Jesus finalmente chegou. Imaginem a mistura de alívio por vê-lo, mas também de dor e talvez até um pouquinho de revolta. Se você tivesse estado aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus, com toda a ternura do mundo, não se defendeu. Não explicou sua estratégia. Simplesmente perguntou, onde o sepultastes? E então fez algo que ninguém esperava. Ele chorou. Jesus chorou. O Filho de Deus, que sabia que em poucos minutos ressuscitaria Lázaro, ainda assim chorou. Por quê? Porque ele se compadeceu da dor delas. Porque ele entendeu que o tempo de espera havia sido doloroso para elas, mesmo sabendo que era necessário. Porque seu coração se partiu ao ver o sofrimento das pessoas que ele amava, mesmo sabendo que esse sofrimento estava prestes a se transformar em alegria indescritível. E então veio o milagre. Lázaro, vem para fora. E o homem que estava morto há 4 dias saiu da sepultura. Mas o milagre não foi apenas Lázaro voltando à vida. O milagre foi Maria e Marta descobrindo que Jesus não era apenas um curandeiro. Ele era a própria ressurreição e a vida. O milagre foi elas entenderem que o aparente atraso de Jesus não era negligência, mas sabedoria. O milagre foi elas perceberem que quando Deus demora para agir, não é porque ele não pode agir rapidamente, mas porque ele está preparando algo muito maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. E isso muda tudo na forma como encaramos os silêncios de Deus na nossa própria vida. Quando ele demora para responder nossas orações, não é porque ele não tem poder para responder imediatamente. Quando ele parece estar ausente, não é porque ele não se importa conosco. Quando ele permite que passemos por períodos de dor e incerteza, não é porque ele é cruel. É porque ele está orquestrando algo tão lindo, tão perfeito, tão além da nossa compreensão, que nossa mente limitada não conseguiria processar se ele nos explicasse antecipadamente. Pense numa sinfonia sendo composta. O compositor tem na mente a música completa, do primeiro ao último acorde. Ele sabe exatamente quando cada instrumento deve entrar, quando deve fazer uma pausa, quando deve tocar forte, quando deve tocar suave. Mas os músicos da orquestra só conhecem sua própria parte. Eles não veem o conjunto. Às vezes, um violinista pode ficar vários compassos em silêncio e se perguntar por que não está tocando. Mas o compositor sabe que aquele silêncio é essencial para que, quando o violino finalmente voltar a tocar, sua melodia tenha o impacto emocional desejado. Deus é como esse compositor. E nós somos como os músicos da orquestra. Às vezes ele nos pede para ficar em silêncio por alguns compassos, não porque não quer que façamos parte da música, mas porque sabe que nosso próximo solo será muito mais impactante se for precedido por um período de espera. Às vezes ele permite que passemos por períodos difíceis, não porque quer nos ver sofrer, mas porque sabe que nossa história de vitória será muito mais poderosa se for precedida por uma história de luta. E tem uma coisa linda que acontece quando finalmente entendemos isso. Paramos de lutar contra o silêncio e começamos a dançar com ele. Paramos de ver os períodos de espera como punição e começamos a vê-los como preparação. Paramos de questionar o tempo de Deus e começamos a confiar no seu cronograma perfeito. Lembra da história de José? Vendido pelos próprios irmãos como escravo,
falsamente acusado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão pelo copeiro que havia ajudado. Anos e anos de silêncio aparente de Deus. Anos em que José poderia ter se perguntado onde estava o Deus dos sonhos que havia lhe dado na juventude. Anos em que poderia ter questionado se realmente era amado pelo céu. Mas no tempo perfeito de Deus, tudo se revelou. José foi tirado da prisão para interpretar os sonhos de Faraó. Foi elevado à posição de governador do Egito. E quando a fome veio e seus irmãos apareceram no Egito procurando alimento, José pôde dizer aquelas palavras que resumem toda a sabedoria de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer o que hoje se vê, isto é, conservar muita gente com vida. José finalmente entendeu. Toda a dor, toda a injustiça, todo o silêncio aparente de Deus havia sido parte de um plano maior. Deus não havia permitido que ele fosse vendido como escravo para puni-lo. Havia permitido para posicioná-lo. Não havia permitido que fosse preso para abandoná-lo. Havia permitido para prepará-lo. Não havia ficado em silêncio por anos porque não se importava. Havia ficado em silêncio porque estava trabalhando nos bastidores, movendo reis e rainhas, preparando circunstâncias, orquestrando eventos, tudo para que no momento certo, José estivesse no lugar certo com a autoridade certa, para salvar não apenas sua própria família, mas toda uma nação. E se eu te disser que talvez seja isso que está acontecendo na sua vida agora? E se eu te disser que esse período de silêncio, essa temporada de dificuldade, essa fase em que parece que nada está dando certo, pode ser Deus te posicionando para algo que vai impactar, não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas? Às vezes Deus precisa nos tirar de onde estamos confortáveis para nos levar para onde precisamos estar. Às vezes Ele precisa fechar certas portas para que prestemos atenção na porta que Ele realmente quer abrir para nós. Às vezes Ele precisa permitir que certos sonhos morram para que sonhos maiores, sonhos que nem sabíamos que podíamos sonhar, possam nascer. Pense numa lagarta que entra no casulo. Para ela, deve parecer como se o mundo tivesse acabado. Tudo o que ela conhecia, toda a realidade que era familiar para ela, desaparece. Ela fica naquele espaço escuro, apertado, aparentemente sem vida. Se ela pudesse falar, talvez dissesse: Deus, por que me colocou aqui? Por que me tirou da liberdade de rastejar pelas folhas? Por que me prendeu neste lugar escuro e silencioso? Mas o que ela não sabe é que dentro daquele casulo aparentemente morto, um milagre está acontecendo. Cada célula do seu corpo está sendo transformada. Ela está se tornando algo completamente diferente. Algo que tem capacidades que jamais imaginou possuir. E quando finalmente sai do casulo, ela não é mais uma lagarta limitada a rastejar. Ela é uma borboleta capaz de voar. Talvez o silêncio de Deus na sua vida seja como esse casulo. Talvez você esteja num processo de transformação tão profundo, tão radical, que precisa acontecer longe dos olhos curiosos do mundo, longe das opiniões bem-intencionadas das pessoas, longe até mesmo da sua própria tentativa de entender e controlar o processo. E quando você sair dessa fase, quando Deus finalmente quebrar o silêncio e se revelar novamente na sua vida, você vai perceber que não é mais a mesma pessoa que entrou nesse período. Você vai ter uma fé mais sólida, uma confiança mais profunda, uma intimidade com Deus mais real. Você vai ter passado pelo teste do silêncio e descoberto que seu amor por Deus não dependia das bênçãos que Ele te dava, mas de quem Ele é. E há uma autoridade espiritual que vem dessa experiência que é impossível de ser adquirida de outra forma. Quando você passa pela fornalha da aparente ausência de Deus e sai do outro lado ainda confiando nele, ainda amando-o, ainda adorando-o, você desenvolve uma qualidade de fé que pode mover montanhas. Você se torna alguém que pode olhar nos olhos de uma pessoa que está passando pela mesma situação e dizer com autoridade: eu sei que parece que Deus te abandonou, mas Ele não abandonou. Eu sei que parece que Ele não se importa, mas Ele se importa. Eu sei porque eu passei pelo mesmo vale, e Ele estava lá comigo o tempo todo. Lembra da história dos 3 jovens hebreus na fornalha ardente? Sadraque, Mesaque e Abed-nego
Foram jogados no fogo por se recusarem a adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. Mas quando o rei olhou dentro da fornalha, ele viu 4 homens caminhando no meio do fogo, e o quarto parecia um filho dos deuses. Jesus estava lá com eles no meio da fornalha. Às vezes Deus não nos livra da fornalha, mas Ele entra na fornalha conosco. Às vezes, Ele não remove as circunstâncias difíceis, mas Ele caminha conosco através delas. E quando saímos do outro lado, não saímos cheirando a fumaça. Saímos purificados, refinados, transformados. E tem uma coisa linda que acontece quando passamos por esse processo de purificação. Começamos a ver Deus de uma forma completamente nova. Não mais como um Papai Noel celestial que está ali apenas para atender nossos pedidos, mas como um Pai amoroso que às vezes diz não, ou espere, porque sabe o que é melhor para nós. Não mais como um gênio da lâmpada que existe para realizar nossos desejos, mas como o Criador do universo que tem um plano perfeito para a nossa vida. E quando nossa perspectiva sobre Deus muda, nossa perspectiva sobre tudo muda. Começamos a ver as dificuldades não como evidência de que Deus nos abandonou, mas como evidência de que Ele confia em nós o suficiente para nos permitir passar por processos de crescimento. Começamos a ver os atrasos não como negativas de Deus, mas como preparação de Deus. Começamos a ver o silêncio não como ausência, mas como presença trabalhando de uma forma mais profunda do que conseguimos perceber. Pense numa mulher grávida. Durante 9 meses, há uma vida sendo formada dentro dela que ela não pode ver. Ela sente os movimentos do bebê, mas não pode ver seu rosto. Ela ouve os batimentos do coração, mas não pode conversar com ele. Em muitos sentidos, é um período de silêncio entre mãe e filho. Mas esse silêncio não é vazio. É um silêncio prenhe de vida, cheio de potencial, carregado de amor. Talvez o silêncio que você está vivendo seja como uma gestação espiritual. Talvez Deus esteja formando algo lindo dentro de você que ainda não pode ser visto, mas que está crescendo dia após dia. Talvez Ele esteja preparando uma versão de você que você nem imagina que pode existir. Uma versão mais forte, mais sábia, mais cheia de fé, mais íntima dele. E quando chegar a hora do nascimento espiritual, quando aquilo que Deus estava formando em você finalmente vier à luz, você vai entender por que foi necessário esperar. Você vai entender por que certas orações não foram respondidas da forma que você queria. Você vai entender por que certas portas se fecharam. Você vai entender por que Deus permitiu que você passasse por certas situações dolorosas. Porque tudo, absolutamente tudo, estava cooperando para o seu bem. Não necessariamente para o seu conforto imediato, não necessariamente para satisfazer seus desejos momentâneos, mas para o seu bem eterno, para seu crescimento espiritual, para sua transformação em alguém que reflete cada vez mais o caráter de Cristo. E há uma paz que vem quando finalmente entendemos isso. Uma paz que não depende das circunstâncias estarem favoráveis. Uma paz que permanece mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. Uma paz que vem da certeza absoluta de que estamos nas mãos de um Deus que nos ama mais do que conseguimos compreender e que jamais permitirá que passemos por algo que não seja para o nosso bem. Essa paz é o que a Bíblia chama de a paz de Deus, que excede todo entendimento. É uma paz que não faz sentido para a mente humana. Como é possível ter paz no meio da tempestade? Como é possível ter alegria no meio da dor? Como é possível ter esperança quando tudo parece perdido? Só é possível quando descobrimos que nossa segurança não está nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. E quando chegamos nesse lugar de paz, algo lindo acontece. Paramos de tentar forçar as coisas a acontecer no nosso tempo. Paramos de tentar convencer Deus do que achamos que Ele deveria fazer. Paramos de lutar contra o seu plano e começamos a cooperar com Ele. Paramos de perguntar, por quê? E começamos a perguntar, para quê? Paramos de focar no que estamos perdendo e começamos a focar no que estamos ganhando. Porque sempre que Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Sempre que Ele permite que algo termine, é porque algo melhor está começando. Sempre que Ele nos tira algo das mãos, é porque quer colocar algo melhor em nossos braços. Lembra da história de Abraão e Isaque? Deus pediu para Abraão sacrificar o filho da promessa, o filho que ele havia esperado por décadas.
Deve ter sido uma das coisas mais difíceis que Abraão já teve que fazer. Caminhar com o filho pela montanha, construir o altar, amarrar o menino, levantar a faca. Mas no último segundo, Deus proveu um carneiro no mato e poupou Isaque. Por que Deus fez Abraão passar por isso? Porque queria ensinar não apenas para Abraão, mas para todas as gerações futuras. Uma lição preciosa. Deus sempre provê. Sempre. Pode ser no último segundo, pode ser de uma forma que não esperávamos. Pode ser diferente do que imaginávamos, mas Ele sempre provê. E Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jirê, que significa o Senhor proverá. Ele não chamou de o Senhor proveu, no passado, mas o Senhor proverá, no futuro. Porque Abraão entendeu que aquela experiência não era apenas sobre aquele momento específico. Era sobre todos os momentos futuros em que ele precisaria confiar na provisão de Deus. Talvez o que você está vivendo agora seja o seu Monte Moriá. Talvez Deus esteja te testando, não para te quebrar, mas para te fortalecer. Não para te destruir, mas para revelar a qualidade da sua fé. E talvez, bem no momento em que tudo parecer perdido, bem quando você achar que não consegue mais continuar, Deus vai prover de uma forma que vai te deixar sem palavras. E quando isso acontecer, quando você experimentar a provisão milagrosa de Deus no último momento, você também vai ter seu Jeová-Jiré. Você também vai ter sua história de como Deus proveu quando tudo parecia impossível. E essa história se tornará uma âncora para sua fé nos momentos futuros de dificuldade. Porque a vida cristã não é uma linha reta de vitórias constantes. Ela é feita de altos e baixos, de momentos de clareza e momentos de confusão, de períodos de abundância e períodos de escassez. Mas em cada temporada, Deus está trabalhando. Em cada circunstância, Ele está ensinando. Em cada desafio, Ele está nos preparando para algo maior. E tem uma verdade que precisa ser dita. Às vezes o maior milagre não é Deus mudar nossas circunstâncias, mas Deus mudar nosso coração em relação às circunstâncias. Às vezes o maior milagre não é Ele nos tirar da tempestade, mas nos dar paz no meio da tempestade. Às vezes o maior milagre não é Ele remover a dor, mas nos dar propósito através da dor. Paulo entendeu isso quando orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho na carne. E Deus respondeu: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo poderia ter ficado frustrado com essa resposta. Poderia ter se sentido abandonado por Deus. Mas em vez disso ele disse: "De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." Paulo descobriu que a graça de Deus não é apenas suficiente para os momentos bons. Ela é especialmente poderosa nos momentos difíceis. Ela brilha mais intensamente quando tudo ao nosso redor está escuro. Ela se torna mais real quando mais precisamos dela. E quando finalmente entendemos isso, quando finalmente abraçamos essa verdade, algo sobrenatural acontece. Começamos a ser gratos não apenas pelas bênçãos óbvias, mas também pelas bênçãos disfarçadas. Começamos a dar graças não apenas pelos sims de Deus, mas também pelos seus nãos e pelos seus esperes. Começamos a adorá-lo não apenas quando sentimos sua presença, mas também quando ele parece estar em silêncio. Porque finalmente entendemos que seu silêncio não é punição, é preparação. Não é abandono, é refinamento. Não é ausência, é presença trabalhando de uma forma mais profunda do que conseguimos ver. E essa compreensão transforma tudo. Transforma nossa oração, nosso louvor, nossa forma de ver a vida, nossa forma de enfrentar as dificuldades. Agora, quando as coisas ficam difíceis, em vez de entrar em pânico, paramos e perguntamos: "Deus, o que tu queres me ensinar através disso?" Em vez de reclamar, adoramos. Em vez de duvidar, confiamos. Em vez de desesperar, esperamos. Porque sabemos que Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. Sabemos que Ele tem um plano, mesmo quando não conseguimos entender. Sabemos que Ele nos ama, mesmo quando não conseguimos sentir. E é essa confiança inabalável, essa fé madura, essa intimidade profunda com Deus que faz com que outras pessoas olhem para nós e perguntem: "O que você tem que eu não tenho? Como você consegue ter paz no meio do caos? Como você consegue ter alegria no meio da dor?"
Como você consegue ter esperança quando tudo parece perdido? E então temos a oportunidade de contar nossa história. De contar como Deus nos levou através do vale da sombra da morte e nos ensinou que mesmo ali, Ele estava conosco. De contar como Ele transformou nossa dor em alegria, nosso luto em dança, nossas cinzas em beleza. De contar como seu silêncio não era abandono, mas o som do amor trabalhando nos bastidores da nossa vida. E cada pessoa que ouve nossa história, cada alma que é tocada pelo nosso testemunho, cada coração que é encorajado pela nossa experiência, torna-se evidência de que nossa dor não foi em vão, de que nosso período de silêncio serviu para um propósito eterno, de que Deus usou até mesmo nossas lágrimas para regar jardins de esperança na vida de outras pessoas. Porque essa é a forma como Deus trabalha. Ele pega nossas experiências mais dolorosas e as transforma nas nossas maiores ferramentas de ministério. Ele pega nossos momentos de maior fraqueza e os transforma em demonstrações do seu poder. Ele pega nossos períodos de maior silêncio e os transforma nas nossas canções mais bonitas de louvor. E agora, meu querido amigo, chegamos ao final desta jornada juntos. Uma jornada que começou com uma pergunta simples, mas profunda. Por que Jesus se calou nos momentos mais críticos da humanidade? E ao longo deste tempo que passamos conversando, descobrimos que a resposta a essa pergunta não estava apenas nas páginas da Bíblia, mas também estava escrita nas páginas da nossa própria vida. Descobrimos que o silêncio de Deus não é um vazio frio e aterrorizante, mas um espaço sagrado onde o amor trabalha de formas que nossa mente limitada não consegue compreender. Descobrimos que quando Jesus se calou diante de Pilatos, ele não estava sendo passivo, mas estava ativamente pagando o preço da nossa liberdade. Quando ele demorou para ir a Betânia socorrer Lázaro, não estava sendo negligente, mas estava preparando um milagre que mudaria para sempre a compreensão que as pessoas tinham sobre quem ele realmente era. E mais importante que tudo isso, descobrimos que os silêncios na nossa própria vida seguem o mesmo padrão. Eles não são evidência de que fomos abandonados, mas evidência de que somos tão amados, que Deus está disposto a trabalhar pacientemente, silenciosamente, profundamente em nós, mesmo quando isso significa que não conseguimos vê-lo trabalhando. Aprendemos que existe uma diferença fundamental entre o silêncio vazio do mundo e o silêncio cheio de propósito de Deus. O silêncio do mundo é ausência, abandono, indiferença. Mas o silêncio de Deus é presença concentrada, amor trabalhando, sabedoria em ação. É como a diferença entre um quarto vazio e escuro e o útero de uma mãe, onde uma vida está sendo formada na quietude e na escuridão. Caminhamos juntos através dos sentimentos difíceis que o silêncio de Deus pode despertar em nós. O medo de ter sido esquecidos, a dúvida sobre se realmente somos amados, a ansiedade sobre o futuro, a dor da espera. E descobrimos que esses sentimentos, por mais desconfortáveis que sejam, não são nossos inimigos. São nossos professores. São oportunidades de crescimento, chances de desenvolvermos músculos da fé que só se fortalecem no exercício da confiança sem evidências visíveis. Aprendemos que existe uma diferença entre ansiedade e paciência. A ansiedade quer controlar o tempo de Deus, forçar as coisas a acontecer no nosso ritmo. Mas a paciência é confiança ativa. É continuar fazendo nossa parte enquanto esperamos que Deus faça a dele. É como um agricultor que planta, rega, cuida e espera, confiando no processo, confiando no tempo certo, confiando que algo lindo está acontecendo debaixo da terra, mesmo que ele não possa ver. Exploramos como o silêncio de Deus muitas vezes é um convite para que paremos de fazer barulho com nossa ansiedade e começamos a ouvir de verdade. Como Elias descobriu que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na brisa suave. Aprendemos que às vezes perdemos a voz de Deus porque estamos esperando que Ele fale através da tempestade, quando na verdade Ele está sussurrando conosco através de pequenos sinais de amor que passam despercebidos quando estamos fazendo muito barulho interior. Descobrimos que o silêncio de Deus tem um efeito revelador. Ele nos mostra quem realmente somos por baixo de todas as máscaras e defesas. Às vezes descobrimos que nossa fé era mais frágil do que imaginávamos.
Às vezes descobrimos medos que nem sabíamos que tínhamos. Mas também descobrimos que Deus nunca revela uma ferida sem ter o remédio na mão. Ele nunca mostra um problema sem ter a solução preparada. Aprendemos que algumas curas só podem acontecer no silêncio, longe do barulho do mundo, longe das opiniões das pessoas, longe até mesmo da nossa própria tentativa de entender e controlar o processo. Como uma cirurgia delicada que requer concentração total, Deus às vezes trabalha em nós de forma tão profunda que precisa de silêncio para que possamos realmente absorver o que Ele está fazendo. Vimos como o silêncio de Deus pode ser uma preparação para algo maior. Como José passou anos sendo preparado através de dificuldades para se tornar o salvador de uma nação. Como os 3 jovens hebreus descobriram que Jesus caminhava com eles dentro da fornalha. Como Paulo aprendeu que a graça de Deus é suficiente e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E chegamos à grande revelação, que o silêncio de Jesus nunca foi frieza, mas amor em sua forma mais pura. Que seu silêncio diante de Pilatos estava comprando com seu sangue a nossa liberdade. Que sua demora em socorrer Lázaro estava preparando uma demonstração de poder que mudaria para sempre nossa compreensão sobre quem Ele é. Que cada momento de aparente ausência divina na nossa vida pode estar preparando o maior milagre que já experimentamos. Aprendemos que quando Deus fecha uma porta, Ele abre uma janela. Quando permite que algo termine, é porque algo melhor está começando. Quando nos tira algo das mãos, é porque quer colocar algo melhor em nossos braços. E descobrimos que às vezes o maior milagre não é Deus mudar nossas circunstâncias, mas mudar nosso coração em relação às circunstâncias. Entendemos que nossa dor não é desperdiçada, que Deus pode usar cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de desespero para nos capacitar a ajudar alguém que passará pela mesma situação no futuro. Que nossa experiência mais dolorosa pode se tornar nossa maior ferramenta de ministério. Que nossos momentos de maior fraqueza podem se tornar demonstrações do poder de Deus. E chegamos à compreensão de que existe uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias estarem favoráveis. Uma paz que permanece mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. Uma paz que vem da certeza absoluta de que estamos nas mãos de um Deus que nos ama mais do que conseguimos compreender. Descobrimos que quando nossa perspectiva sobre Deus muda, nossa perspectiva sobre tudo muda. Começamos a ver as dificuldades não como evidência de abandono, mas como oportunidades de crescimento. Os atrasos não como negativas, mas como preparação. O silêncio não como ausência, mas como presença trabalhando de forma mais profunda. E aprendemos que há uma autoridade espiritual que vem de passar pelo vale da sombra da morte e descobrir que Deus estava lá conosco o tempo todo. Uma qualidade de fé que só pode ser desenvolvida na fornalha da aparente ausência divina. Uma intimidade com Deus que vai além da dependência de sinais e confirmações constantes. Chegamos ao entendimento de que Deus às vezes se cala, não porque parou de nos amar, mas porque nos ama tanto que quer ver nossa fé amadurecer. Quer ver nossa confiança nele se tornar algo escolhido e não apenas instintivo. Quer nos ensinar a amá-lo pelo que ele é, não apenas pelo que faz por nós. E descobrimos que quando finalmente abraçamos essa verdade, algo sobrenatural acontece. Começamos a ser gratos não apenas pelas bênçãos óbvias, mas também pelas bênçãos disfarçadas. Começamos a adorá-lo não apenas quando sentimos sua presença, mas também quando ele parece estar em silêncio, porque entendemos que seu silêncio não é punição, é preparação, não é abandono, é refinamento, não é ausência, é presença trabalhando de uma forma mais profunda do que conseguimos ver. Todo este caminho que percorremos juntos nos trouxe a uma verdade linda e transformadora, que o amor de Deus por nós não é condicional, não depende do nosso desempenho, não depende das nossas obras, não depende nem mesmo da intensidade da nossa fé. Seu amor é constante, imutável, eterno. E às vezes ele se cala justamente para que possamos descobrir essa verdade, para que possamos perceber que mesmo quando não sentimos seu amor, ele continua nos amando. E agora, depois de tudo o que conversamos, depois de todas as descobertas que fizemos,
Depois de toda essa jornada através dos vales e montanhas da fé, eu quero te convidar para um momento muito especial. Quero te convidar para que fechemos esta conversa da única forma que realmente faz sentido, entregando nosso coração a Deus, tanto nas palavras quanto no silêncio, tanto nas perguntas quanto nas respostas, tanto na dor quanto na alegria. Porque descobrimos que Deus nos encontra em todos esses lugares. Ele fala conosco através das palavras, mas também através do silêncio. Ele se revela nas respostas, mas também se revela nas perguntas. Ele está presente na alegria, mas também caminha conosco na dor. Então agora eu quero que você feche seus olhos por um momento. Respire fundo e permita que seu coração se aquiete. Permita que toda a ansiedade, toda a pressa, toda a necessidade de entender tudo se acalme por alguns instantes. E vamos juntos entregar nossa vida, nossos medos, nossas dúvidas, nossos silêncios, nas mãos daquele que nos ama com amor eterno. Pai Celestial, nós chegamos diante de Ti hoje com corações que foram tocados pela Tua verdade. Corações que talvez tenham estado feridos pelo silêncio, mas que agora começam a entender que esse silêncio era amor, trabalhando de formas que não conseguíamos ver. Nós te agradecemos porque mesmo quando não conseguimos te ouvir, Tu nunca paraste de falar conosco. Mesmo quando não conseguíamos te sentir, Tu nunca te afastaste de nós. Pai, nós confessamos que nem sempre entendemos Teus caminhos. Nem sempre compreendemos Teu tempo. Às vezes queremos respostas quando Tu nos dás silêncio. Às vezes queremos pressa quando Tu nos ensinas paciência. Às vezes queremos facilidade quando Tu nos chamas para crescer através da dificuldade. Mas hoje nós escolhemos confiar. Escolhemos descansar no Teu amor mesmo quando não conseguimos explicar Tuas ações. Senhor, nós Te entregamos todos os momentos em que nos sentimos abandonados, todos os períodos em que choramos, pedindo uma resposta, e só ouvimos silêncio. Todas as noites em que acordamos no escuro nos perguntando se realmente nos amas. Hoje nós entendemos que Tu estavas ali o tempo todo, trabalhando, cuidando, preparando, amando, mesmo quando não conseguíamos perceber. Pai, nós Te pedimos perdão por todas as vezes que duvidamos do Teu amor por causa das circunstâncias, por todas as vezes que interpretamos Teu silêncio como abandono, por todas as vezes que permitimos que nossa dor falasse mais alto que a Tua promessa de que jamais nos deixarias nem nos abandonarias. Nós sabemos agora que Tua fidelidade não depende das nossas circunstâncias. Teu amor não muda com nossas emoções. Senhor Jesus, nós Te agradecemos pelo Teu silêncio diante de Pilatos, um silêncio que comprou nossa liberdade com Teu sangue. Te agradecemos pela Tua demora em socorrer Lázaro, que nos ensinou que Teus atrasos não são negativas, mas preparação para milagres maiores. Te agradecemos por todas as vezes que Te calaste na nossa vida, porque agora entendemos que era amor trabalhando nos bastidores. Espírito Santo, nós Te convidamos para encher todos os espaços vazios do nosso coração, todos os lugares onde a dor tentou fazer morada, todos os cantos onde o medo tentou se esconder, todos os silêncios que ainda nos causam ansiedade. Vem e transforma esses espaços em santuários de paz. Transforma nossa dor em instrumento de cura para outros. Transforma nosso medo em fé inabalável. Pai, nós Te entregamos nosso futuro. Todas as situações que ainda não conseguimos resolver. Todas as portas que ainda estão fechadas. Todos os sonhos que ainda parecem impossíveis. Nós escolhemos confiar no Teu tempo perfeito. Escolhemos descansar na certeza de que Tu tens um plano lindo para a nossa vida, mesmo quando não conseguimos ver esse plano com clareza. Senhor, ajuda-nos a viver cada dia sabendo que somos profundamente amados por Ti, independentemente das nossas circunstâncias, independentemente dos nossos sentimentos, independentemente de conseguirmos ou não Te ouvir claramente. Que nossa identidade seja baseada não no que sentimos, mas em quem Tu dizes que somos. Não nas nossas obras, mas no Teu amor incondicional. Pai, nós Te pedimos que uses nossa história, nossa dor, nossa jornada através do silêncio, para tocar o coração de outras pessoas que estão passando pelo mesmo vale.
Que nossa experiência se torne ponte de esperança para quem está perdendo a fé. Que nosso testemunho seja luz para quem está caminhando na escuridão. Que nossa história de como tu transformaste nosso silêncio em cântico seja instrumento de cura nas tuas mãos. E agora, Pai, nós te entregamos este dia que está começando, esta semana que está por vir, este mês, este ano, toda a nossa vida. Nas tuas mãos nós depositamos nossos medos e ansiedades. Nas tuas mãos nós colocamos nossa família, nossos sonhos, nossos relacionamentos. Nas tuas mãos nós entregamos até mesmo os silêncios que ainda estão por vir, confiando que todos eles serão cheios do teu propósito e do teu amor. Que tua paz, que excede todo entendimento, guarde nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Que tua alegria seja nossa força, que tua presença seja nossa certeza, e que teu amor seja a verdade que define quem somos e como vivemos. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, nós oramos. Amém. E agora, meu querido amigo, eu quero que você abra seus olhos lentamente e sinta a paz de Deus descendo sobre seu coração, como uma chuva mansa sobre terra seca. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir esta mensagem. Algo mudou dentro de você. Algo se curou. Algo se fortaleceu. Você descobriu hoje que os silêncios de Deus na sua vida não são vazios assustadores, mas espaços sagrados onde o amor trabalha, de formas que nossa mente limitada não consegue compreender. Você aprendeu que quando Deus se cala, não é porque Ele parou de se importar com você, mas porque Ele se importa tanto que está trabalhando de uma forma mais profunda do que você consegue ver. E quando você sair daqui hoje, quando voltar para sua rotina, para seus desafios, para suas responsabilidades, você não vai voltar de mãos vazias. Você vai levar com você a certeza de que é profundamente amado por Deus. Vai levar a compreensão de que Ele jamais o abandonará. Vai levar a paz de saber que mesmo nos momentos de silêncio, Ele está trabalhando ativamente na sua vida. E quando a vida trouxer novos desafios, quando novos silêncios aparecerem no seu caminho, quando você novamente se sentir tentado a questionar se Deus realmente se importa com você, eu quero que você se lembre desta conversa que tivemos hoje. Lembre-se de que o silêncio de Deus não é punição, é preparação. Não é abandono, é refinamento. Não é ausência, é presença trabalhando de uma forma mais profunda. Lembre-se de que você foi feito para algo grande, que Deus tem um plano lindo para a sua vida, que cada dor que você passou, cada lágrima que derramou, cada noite de insônia, cada momento de desespero, tudo isso está sendo usado por Deus para esculpir em você uma obra de arte que reflete sua glória. Você é mais forte do que imagina, mais amado do que consegue compreender, mais importante no coração de Deus do que sua mente consegue processar. E os silêncios que ainda estão por vir na sua jornada não são motivo de medo, mas de expectativa. Porque você sabe agora que cada silêncio de Deus está grávido de propósito, carregado de amor, prenhe de milagres que ainda não conseguimos ver. Que você viva cada dia sabendo disso. Que você acorde cada manhã com a certeza de que é filho amado de um Pai, que jamais o abandona. Que você durma cada noite com a paz de quem sabe que está seguro nas mãos de alguém que controla todas as coisas e que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E que a música da sua vida, com todas as suas notas e pausas, com todos os seus momentos de canto e momentos de silêncio, seja uma sinfonia linda que toque o coração de Deus e inspire outros a descobrir que eles também são profunda e eternamente amados. Vá em paz, meu querido irmão. Vá em paz, minha querida irmã. O silêncio de Deus não é o fim da música. É apenas a pausa antes da próxima nota linda da sua vida. E essa próxima nota vai ser mais bonita do que qualquer coisa que você já ouviu antes, porque foi preparada no silêncio por aquele que te ama com amor eterno.